Olá, saudações, eu sou Marcos Wunderlich, sou presidente do Instituto Holos, sou formador de profissionais de mentoring, de coaching e de advice humanizado do Sistema ISO. Com grande honra, esse aqui já é o 5º ano em que nós estamos concorrendo no Top of Mind de RH na categoria de coaching. Então vou participar também aqui desse congresso virtual e eu escolhi o tema de liderança transformacional, nesse congresso digital RH Top 5 2020, 2020. Por quê? Porque é a liderança atualmente mais necessária, porque o mundo está passando por uma grande transformação e é necessário com que as pessoas, os líderes, etc., as empresas, as organizações se transformem para lidar bem com os novos paradigmas que estão surgindo. A melhor atuação de um líder transformacional ele é através do mentoring, do coaching e do advice humanizado, dentro de uma visão já sistêmica e holossistêmica como tenho feito. Então eu desejo aqui que você tenha assim, um bom proveito dessa palestra, que você possa absorver os conceitos de mentoring, coaching e de advice ligados à liderança transformacional, para que você possa realmente poder fazer o melhor para você, para a sua empresa e para todas as pessoas com as quais você convive. Eu quero começar falando um pouco sobre os ciclos de liderança. Então, antigamente nós tínhamos uma liderança, que era uma liderança assim, bem egocêntrica, que no começo da liderança. Então, eu mando, você obedece e fim de papo. Era uma liderança assim, pela força, pela imposição, e não tinha diálogo nenhum. O estágio seguinte, a gente chama estágio 2, ele é o da liderança realizadora. Então era uma pessoa que tinha já muitos conhecimentos, que conseguia realizar bem, já junto com as pessoas, mas ele tinha o jeito próprio dele ser, tinha que ser assim, tinha que ser daquela forma, nada podia sair dentro dos paradigmas vigentes daquele líder. Sabe? E esse foi o estágio 2. Aí veio o estágio 3. O estágio 3 começou mais ou menos lá por 1990, 95, com o James Hunter, quando surgiu a liderança servidora. O líder ele se tornou um servidor dos seus liderados. Então ele tinha uma capacidade já de prover os seus liderados de conhecimentos, de ajuda, etc., para que eles pudessem realmente assim ter um ambiente mais participativo e mais produtivo também. Então essa liderança servidora, ela incorporou ultimamente, já é o estágio 4, o que a gente chama de liderança transformacional. Então a liderança transformacional, ela já vem de algum tempo, mesmo antes da época dessa grande pandemia que nós estamos vivendo, mas agora essa liderança transformacional se tornou realmente uma necessidade muito importante. Então eu quero fazer assim, uma contextualização dessa liderança transformacional, porque nós vivemos em primeiro lugar, transformações aceleradas no mundo. Então está tudo muito rápido, sabe? Então essas transformações estão acontecendo e de repente surgiu aqui essa pandemia e está pirando a cabeça de muita gente, não é? Então as pessoas elas estão precisando se alocar de novo, colocar a cabeça em ordem e mais do que nunca nós estamos vivendo o mundo VUCA agora. O mundo VUCA já é um termo também conhecido, que é o mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo, e o mundo ambíguo. E isso agora está com tudo. E dentro desses aspectos todos, nós temos ainda o advento das organizações 4.0, alguns já falam de 5.0, nós falamos da revolução digital que está assim, bem no auge, a internet das coisas, a realidade aumentada, o mundo agile. Isso está vindo assim com muita força e isso exige realmente uma mudança de mindset, de visão muito grande, principalmente do líder transformacional que vai atuar com seus liderados. Então as dificuldades que estão surgindo, eles são dificuldades de lidar com esses contextos novos, com certeza, Então essa pandemia, ela levou esse processo transformacional praticamente assim a um extremo. Então, antigamente havia o pensamento mais analítico, o pensamento mais mecanicista, a gente chama isso de era 3D,
mas nós estamos avançando na humanidade como um todo para uma visão 5D, a quinta dimensão, aonde nós já vivemos o mundo da complexidade, precisamos entender o mundo da complexidade e sair da linearidade, da visão estática, da visão analítica. Agora nós temos que lidar com a complexidade. Eu vou falar sobre isso mais tarde e vou falar também da superação do mundo VUCA. Eu quero trazer isso aqui de uma forma bastante consistente para vocês terem sim realmente um referencial importante na mão. Então essa mudança que a liderança transformacional vai fazer é principalmente uma mudança de paradigma, uma mudança de visão. Agora, a mudança de visão é sempre o que a gente chama de transformação, né? A transformação, ela implica sempre num novo mindset. Eu não posso manter o mindset antigo, a visão antiga. Na visão antiga existe o quê? O desenvolvimento. Então, se você desenvolve alguma coisa, você melhora alguma coisa, está tudo bem. Mas a transformação é muito mais que o desenvolvimento, porque você vai ter o quê? Novas formas de trabalhar, diferentes, transformadas a partir de uma nova visão. Então, por exemplo, assim, o modelo de trabalho hoje de escritório para home office, ele é uma transformação. Não é só um desenvolvimento, ele transforma as pessoas no seu mindset, ele transforma de uma forma bastante abrupta até. Né? Então muitas pessoas se adaptam, mas outras pessoas têm mais dificuldades. Né? As relações hierárquicas que existiam nas empresas, assim, de uma forma mais antiga, ele tem que se transformar em relações praticamente de igual para igual, de ser humano para ser humano. Então essas questões todas elas vão surgir, estão surgindo, tá? Então nós estamos vivendo o que? Uma fase de desafio e uma fase de oportunidades também. Né? Eu vejo esse ponto assim. Né? Então essa mudança, essa transformação pessoal e profissional, ela é uma oportunidade agora que as pessoas têm, onde a gente vai falar do valor que a gente tem, né? Da nossa capacidade de sermos realmente proativos, de poder fazer alguma coisa ativamente, né? E não sermos vítima do processo. Mas aí nós precisamos também fazer uma adequação, né, pessoal e adequação das pessoas, das empresas, das organizações, das equipes. Sabe? As equipes também mudam, elas se tornam praticamente virtuais. E como é que a gente lidera com equipes virtuais? Sabe? Então isso agora vai ter que se transformar e nós vamos ter que achar um novo jeito de trabalhar. Aí vem a ativação desse novo mindset, né? Daí a gente chama de liderança transformacional, né? Porque vai mudar o mindset para o novo tempo, para o tempo meio que pós-pandemia. Então essa realidade transformacional, ela vai se manifestar em diferentes campos de ação. Eu preciso talvez ativar mais potencial meu, sabe? Ativar potenciais ainda adormecidos ou que nunca foram ativados. Então o meu campo potencial vai ser mexido de um jeito ou de outro. O meu campo mental também, que é o mindset. O meu campo relacional, o meu campo onde eu vou, né, digamos assim, ser eu como pessoa a partir da ativação do potencial, da mudança de mindset e do meu comportamento. Né? E isso vai mudar também as relações profissionais. Então nós vamos trabalhar nesses campos, no potencial, no mental, no pessoal, no profissional, né? nos diferentes grupos. E a gente vai também trabalhar, obviamente, no campo social também, porque tudo está sendo afetado, né? A mini-sociedade é o meu entorno, mas a humanidade toda também está sendo mudada. Então nós temos que ter essa percepção que tudo isso está mudando junto. Não é só uma coisinha de nada, assim, mudar um pensamentozinho e tal. Não, o negócio é complexo, né? E não adianta a gente colocar assim a cabeça dentro da areia, assim, sabe? Como o avestruz, assim. Ele parece que, escondendo a cabeça dele, não vai acontecer mais nada com ele, né? E não é verdade. Nós vamos ter que ter a coragem de realmente enfrentar, de olhar, digamos assim, essa coisa de frente. Eu diria assim, né, pegar o boi pelo chifre, né? Porque é isso que nós temos que fazer, não é? Então, eu gostaria de dizer então agora que
o líder transformacional, ele em primeiro lugar, ele precisa ter um novo perfil, sabe? Ele pode adquirir esse novo perfil, porque a nossa potencialidade é muito grande, né? Nós temos um potencial imenso dentro de nós. Eu diria assim, o centro de um líder transformacional é a felicidade. Ele precisa ser feliz, porque a felicidade, ela tem uma função muito importante. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo deseja, mas uma pessoa feliz, ela pode fazer com que a sabedoria surja de uma forma natural de dentro dela. Uma pessoa infeliz, ela não tem capacidade de trazer a sabedoria à tona, né? E uma pessoa mais feliz também, ela tem uma capacidade de fluir no processo, a gente chama isso de flow. Então o líder transformacional precisa ter flow, não é? E precisa ter ativação da sabedoria a partir desse campo interno de felicidade. Agora, existem outros requisitos. O requisito é ter conhecimentos, são conhecimentos novos, né? Ter uma sabedoria, sabe? Quer dizer, trazer a sabedoria à tona e levar tudo isso à ação. Sabe? Então, conhecimento, sabedoria, ação e dentro disso tudo a estrutura da felicidade interna. E isso aí é realmente o novo perfil, né, do líder transformacional. Sobre a sabedoria, eu sempre vou falar o seguinte: todos nós somos sábios, todos nós podemos ativar a sabedoria, todos nós temos isso. Isso já é de nascença, isso já é ancestral, isso já é da humanidade. Isso aí nós temos, só precisamos ter a forma adequada de trazer isso à tona. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso, tá ok? Agora existem assim alguns aspectos do líder, sabe? Eu falei, digamos, do perfil geral, mas tem alguns aspectos ainda que eu quero explorar aqui nessa liderança transformacional. A primeira questão é a consciência transformacional. O líder transformacional tem que ter consciência transformacional, isso parece óbvio, mas muitas pessoas não têm consciência transformacional, ou seja, elas não acordam, elas não enxergam que o mundo está mudando. Para elas isso é uma obtusidade geral que está acontecendo. Então o líder transformacional, ele tem o quê? Um estado de atenção, ele está atento a tudo que acontece à sua volta. Ele não fica analisando tudo, mas ele tem atenção. É o estado atento. E isso vai gerar, depois, uma capacidade condutora muito forte que ele vai precisar quando ativar o mindset organizacional, depois que eu vou falar. Então existe esse estado de atenção, né? E a percepção da vida fluindo o tempo todo e as transformações que surgem. Então essas transformações que surgem, essa observação, é um olha o mundo mudando, sabe? Tem que ter esse tá acontecendo isso na minha vida. Então a pessoa tem que ter essa percepção e principalmente uma aceitação do que está acontecendo, sabe? Então esse aspecto do líder, da aceitação, não lutar contra, sabe? Sempre lidar com a realidade, como ela se apresenta para a pessoa. E a partir dessa questão, a gente avança um pouquinho, a partir dessa consciência, a gente avança um pouco para visão transformacional, né? E essa visão transformacional é, em primeiro lugar, o que a gente chama de abertura mental, sabe? A mente precisa estar aberta, né? Para quê? Para ter mudanças de mindset, porque uma mente fechada não muda o mindset. Ela não se digna a mudar, ela fica preso ao status quo antigo. Então, esse mindset, ele vai ser o quê? O uso de paradigmas transformacionais. Existem paradigmas transformacionais, muitas pessoas não conhecem, né? Mas eu vou falar sobre isso aqui, né? E dentro dessa questão da visão transformacional, que é a abertura, eu também falaria da visão da complexidade, porque tudo se tornou complexo. Não adianta mais trabalhar no mundo simples, no mundo mecanicista, tecnicista, porque esse é um mundo que serve só para as coisas técnicas comuns. Mas, pro geral de tudo que está acontecendo no mundo hoje, essas transformações aceleradas, esse mundo VUCA, né, ele exige essa visão da complexidade e exige o quê?
ativação da sabedoria, porque só a partir da sabedoria é que nós vamos lidar com a complexidade, sabe? Não tem outra maneira de lidar com a complexidade a não ser a partir da sabedoria. E a sabedoria, né, ela precisa emergir de dentro de nós a partir da felicidade natural, ou da quietude mental, ou de saber levar a vida como ela é, e não se apavorar com nada. Então esse é um ponto assim, que eu gostaria de deixar bem claro. Assim. Nos meus estudos eu cheguei assim, a ler uma parte do Peter Senge. O Peter Senge ele é um dos grandes, digamos assim, gurus da liderança lá do MIT. Ele fala assim, que a diferença de resultados, né, entre um líder comum e um líder extraordinário, ou seja, um líder transformacional, né, a diferença está onde? Na profundidade de onde eles partem. Se você parte de uma determinada profundidade para exercer suas atividades, você se torna um líder transformacional. Mas se você não tem profundidade, não tem chão, não tem garra, etc., o teu resultado é muito diferente. Então, basicamente, a diferença, né, de um líder comum para um líder extraordinário, um líder transformacional, é essa. Agora, dentro dessas questões, eu diria assim, do líder transformacional, né, que a gente falou da consciência, da visão, eu quero falar também da coragem, sabe? A coragem, ele é um ponto muito, muito importante do líder transformacional, sabe? Porque eu preciso ter coragem para lidar com o novo e coragem para tomar decisões. Uma pessoa que não é corajosa, ela não arrisca. E as decisões, elas sempre têm riscos. Então, uma pessoa super racional, uma pessoa muito analítica, ela não toma decisões, porque ela não quer correr riscos, ela quer ter certeza que tudo dá certo. Mas o líder transformacional, não, ele precisa ter essa coragem, né? Arriscar-se para tomar uma decisão, né? Para poder definir o quê? Definir a direção da empresa, sabe? Ou a direção do seu trabalho, para onde essa empresa ou esse grupo aqui de liderados, né, ou nós vamos caminhar, qual é a direção? Essa direção precisa de uma decisão, sabe? Porque nós precisamos ter ações agora transformacionais, e isso exige uma coragem imensa, sabe? Eu diria assim, precisa ter peito, precisa ter coragem, precisa olhar de frente, como eu falei há pouco, né? E uma outra questão é o que a gente chama de lidar com o fator humano. Eu acho que esse ponto aqui também é importante, sabe? Como que você vai lidar com o fator humano? Né? No fator humano tem uma questão assim que surge de uma forma muito séria, né? Principalmente agora, assim, né? Porque assim, as pessoas, na realidade, elas não servem ao líder, sabe? Ninguém serve ao líder, mas as pessoas servem ao sonho em comum e aos projetos que derivam desse sonho comum. Então, mesmo uma equipe virtual, ela sempre vai se unir, vai estar interligada, mesmo que energeticamente, vai formar um campo. Sabe, e dentro desse campo surge o que? As metas e o sonho em comum, aonde nós vamos, o que nós queremos obter, né? E o líder, ele é uma pessoa, né, que precisa entender exatamente isso, que ele não é servido pelos seus liderados, sabe? Né? Mas saber que os liderados servem ao sonho comum entre eles. Então aí precisa ter o quê? Uma capacidade enorme, sabe, desafiadora de lidar com as pessoas, sabe? Então o que acontece? O líder transformacional, ele precisa ver potencialidades nos outros, ver o potencial que as pessoas têm e abrir espaço para as pessoas e unir o melhor de um com o melhor do outro. Esse é o ponto, assim, sabe? Então eu preciso entrar no mundo do outro, não é mais de cima para baixo, eu mando porque eu quero, não. Eu vejo a potencialidade e ativo essa potencialidade, abro espaço, né, eu uno o melhor de um com o melhor do outro.
tá? Então ele faz todas as pessoas sonharem e se conectarem a partir dos seus know-hows num projeto comum e num projeto significativo, né? Então a arte de um mestre, de um líder transformacional, né, a arte dele, ele é ser um mestre da escuta. Ele escuta, ele não faz e não manda fazer, ele apenas abre espaço. Fantástico, né, gente? Muito fantástico. Isso é uma revolução, isso é um mindset novo, sabe? Prestem muita atenção nisso. O mindset antigo não existe mais, tá? Ele acabou, sabe? Ele acabou, tá? E aí, dentro desse fator humano, talvez a melhor ação do líder transformacional seja ele praticar o mentoring, ser um mentor das pessoas, né? Trabalhar com o fator humano, isso é mentoring, né? Trabalhar como um coach também, ajudar nos resultados, né? Estar do lado da pessoa para ter resultados e também praticar o advice de uma forma humanizada. Advice, ele é a capacidade de você realmente assessorar a pessoa dentro da expertise dela e com a mesma expertise do próprio líder, né? Isso é um advisor. Isso é algo novo que eu estou implantando no Brasil, a prática do mentoring, do coaching e do advice, tá? Agora, para ele ser um mentor, ser um coach, um advisor, ele precisa de ferramentas, tá? Ele precisa ter as ferramentas, né, do mentoring, do coaching, precisa de ferramentas holográficas, né? Então essas ferramentas holográficas são fornecidas pelo sistema ISO do Instituto Holos, né? Eles são ferramentas para as pessoas, para as suas organizações, para elas aplicarem isso sempre com uma abordagem holossistêmica, uma abordagem nova, uma abordagem elevada, uma abordagem compreensiva, uma abordagem realmente humanizada. E aí vem o que a gente chama, né, das ferramentas ISO para atuar com mindset novo e levar esse mindset novo para as equipes, para as pessoas e para as empresas. Então o líder transformacional, ele precisa ter cinco grandes referenciais, os 5 grandes pontos de apoio, né, para ele poder praticar o mentoring, o coaching e o advice, sabe? Então ele precisa ter cinco aspectos nas quais ele vai levar um novo mindset para as empresas. Então o primeiro mindset, eu vou trabalhar 5 rapidamente, o primeiro mindset é o mindset dimensional sistêmico, né? O sistêmico é porque são vários aspectos juntos, não é um mindset só. São vários mindsets pequenos que se juntam entre si e formam um grande mindset dimensional sistêmico. O dimensionamento, ele vai falar do quê? Né? Ele vai falar da base, da preparação. Né? Eu preciso me dimensionar no mundo, me dimensionar como um novo líder transformacional. Não é primeiro se preparar para depois fazer, não. Eu estou me preparando e já estou fazendo, as coisas caminham juntas, é no caminho, sabe? Porque não tem tempo agora de primeiro se preparar, não tem isso. Mas eu preciso já ter uma base e uma aptidão para aquilo que eu vou fazer. E eu vou adquirindo essa aptidão ao longo do tempo também, junto com as pessoas dos meus liderados. E isso significa ter uma visão adequada, ter os conhecimentos necessários para fazer a consecução da sua equipe, né? Pode ser conhecimentos técnicos, conhecimentos de liderança, e precisa ter um aspecto profundo que é vontade e garra, sabe? Vontade. Um líder transformacional que tem um bom dimensionamento, ele tem garra, ele tem vontade, ele tem conhecimento, sabe? Ele tem a aptidão, né? E por isso que ele busca criar grupos de pessoas motivadas. Então, todo dimensionamento assim que é feito, todo o preparo das pessoas é para quê? Para ter equipes automotivadas na realidade, né? As pessoas precisam se automotivar. Então, uma boa empresa, quando ela se dimensiona bem, ela consegue trabalhar as pessoas de modo que ela tenham equipes automotivadas. Esse é o ponto principal. Sem equipes motivadas, a gente não consegue mais nada, né? E a parte dimensional, ele é o quê? É a busca da coerência. Tudo que nós vamos fazer precisa ter uma coerência,
sabendo que tudo está mudando constantemente. Nós vivemos uma ordem universal de mudanças, mudanças e mudanças, as mudanças não param, o mundo é probabilístico, então pode acontecer qualquer coisa, ninguém esperava uma pandemia e de repente ela veio, ou uma pessoa não esperava quebrar a perna, ela escorrega na casca de banana e quebra a perna, sabe, e de repente alguém vai pedir o divórcio, né? Não vamos falar muito sobre isso, né? Bate na madeira 3 vezes assim, né? Mas o mundo é assim, o mundo é probabilístico, o mundo é mudanças constantes e você não tem um controle das coisas que acontecem, sabe? Então, se você tem essa visão que nós estamos dentro de uma ordem universal onde nós não temos muito controle, mas ao mesmo tempo eu estou me preparado para lidar com o que vem, né, porque eu posso lidar comigo frente ao que vem, mas eu não posso ter controle sobre o que acontece, eu começo a ter uma capacidade de superar a volatilidade. Então o mundo VUCA, ele tem o primeiro aspecto, que é a volatilidade. Então a volatilidade, né, ela pode ser superada com uma visão da impermanência. Eu sei que tudo é impermanente, que tudo é volátil mesmo, então eu não preciso me assustar com a volatilidade, não tem essa necessidade. Né? Eu sei que tudo é impermanente, que as mudanças são constantes, e é comigo mesmo, bicho, vamos lá, sabe? Eu preciso então, né, ter esse poder dimensionador para poder lidar com as coisas como elas são e como elas vêm. Então a volatilidade já foi superada, assim, né, pela visão, pelo dimensionamento, pelo entendimento da dinâmica da vida, né? Então esse é um ponto importante. Agora o segundo mindset, ele é o mindset organizacional sistêmico. Uns nomes aqui assim, né? Mindset organizacional. Esse é um nome assim que eu estou trazendo, né, porque o mindset organizacional, ele é a criação de clima, sabe? Uma empresa ou um grupo de pessoas, mesmo à distância, eles precisam ter um clima que a gente chama de tensor. E esse clima precisa ser construído pelas pessoas. A gente constrói o clima, não é? Então é um clima organizacional harmônico. Por quê? Porque tudo depende do clima. Primeiro, eu dependo de pessoas motivadas, dado o dimensionamento. Em segundo lugar, eu dependo do clima. Por quê? O clima é a energia da empresa, é a energia do grupo, é a energia de uma pessoa. Sabe? O que vai acontecer? As coisas sempre vão acontecer de acordo com o clima. Conforme é o clima, assim as coisas se desencadeiam. Por isso que nós temos que ter assim, um clima harmônico, né, nas nossas organizações, nos nossos grupos, nas nossas reuniões, mesmo que sejam à distância, né, pelo Zoom ou outro material, seja lá o que for, né, entendendo assim que esse clima ele não é constante, ele flutua, ele tem um dinamismo, ele tem uma dinâmica, né, e essa dinâmica ela sobe, ela desce, né, e ela necessita de uma homeostase, sabe? Homeostase é o equilíbrio dinâmico da energia de uma organização, né? Então esse é o primeiro ponto, né, dentro desse mindset. O outro ponto é as pessoas serem pessoas centradas se tornam condutoras e gestoras, né, que cada um precisa ser uma pessoa centrada agora, não é só o líder, né, porque ele precisa ser, né, o proprietário do seu trabalho também, né, que a gente chama isso de ownership, né? Então ele precisa ter a capacidade de se conduzir e ter a capacidade de ajustes. A questão dos ajustes é muito importante, sabe? Então, um bom gerente, um bom líder, ele sempre consegue criar ajustes, sabe? Porque a vida é probabilística, acontece alguma coisa, eu tenho que me ajustar. E a vida inteira a gente está se ajustando. O ajuste é primordial nessa situação. Eu tenho que me ajustar a tudo o tempo todo, a um telefonema, ao trânsito, ao filho que caiu, etc, etc. O ajuste é constante.
Então, nas organizações, eu preciso sempre estar ajustando. Eu nunca vou resolver as coisas, eu só ajusto as coisas. Não há soluções definitivas, só existem ajustes. Esse é um ponto muito importante. Agora, dentro do mindset organizacional, além da capacidade de ajuste, de centramento pessoal, né, e de ter esse equilíbrio dinâmico da energia, os relacionamentos, eles tomam parte importante na criação, né, do clima. Então a gente chama isso de relacionamentos focados, relacionamentos que estão de acordo com as leis universais, são relacionamentos harmônicos, né, que é uma postura condutora, saber viver o momento presente, viver o agora, ter uma comunicação real com as pessoas, e criar o que a gente chama de relacionamentos cooperativos, né? Os relacionamentos cooperativos, eles vão gerar relacionamentos sinérgicos. Então, se você quiser sinergia na organização, da equipe, você precisa ter relacionamentos cooperativos. Eu vou fazer só um passando sobre isso, porque é um ponto importante. Tá? Nós vamos falar do seguinte, que numa organização sempre existem 3 tipos de pessoas. Tem as pessoas que são as pessoas mais organizadoras, as pessoas que não têm chefia, as pessoas mais propositoras, aquelas pessoas que querem melhorar, que querem trazer propostas, etc. Né? E as pessoas mais participantes. Então, 3 tipos de pessoas. A gente é os 3. Mas tem pessoas que tendem mais para a organização, eles gostam de assumir uma chefia, etc. As pessoas propositoras gostam de trazer contribuições, os participantes estão ali e às vezes a turma não deixa disso. Então, quando uma pessoa mais organizadora, uma pessoa que está organizando, né, está na condução, escuta quem propõe e vê coisas novas e gera uma cooperatividade ali, junto com os participantes, e todos pensam em conjunto, vai ter o quê? Uma sinergia. Nós trabalhamos juntos em função de um bem comum, e nós estamos criando aqui realmente uma força de trabalho descomunal. Nós não perdemos tempo em jogos de poder, né? Porque os jogos de poder é a pessoa que organiza, que é contra aquele que propõe. O que propõe é contra aquele que organiza. Então gera a guerra de poder dentro da organização. E isso desaparece quando a gente consegue trazer relacionamentos cooperativos. E os participantes, em vez de fazer joguinho entre o organizador e o propositor, né, serem pessoas assim, que participam ali, mas segundo suas conveniências, eles se tornam realmente participantes, cooperadores do processo, né? Então você vai ter sinergia e você supera os jogos de poder. Então o mindset organizacional, né, ele é assim, a capacidade de gerar clima, porque o segredo é sempre o clima. Ele é o aspecto sutil. O sutil governa o grosseiro. Então não fique nas coisas externas. Veja o que está acontecendo na energia, porque a energia é que conduz as questões, sabe? Agora, quando a gente tem esse mindset mais organizacional, trabalhado, e a gente trabalha esse mindset, são vários aspectos em conjunto, por isso a gente chama sistêmico, a gente vai superar o quê? A incerteza. Sabe, a incerteza do mundo VUCA. A gente já superou ali, né, a primeira parte do sistema VUCA, que é a volatilidade, agora vem a incerteza, uncertainty em inglês, não é? E essa superação dessa incerteza, ela vem também pela compreensão do mundo probabilístico, que a gente já falou antes, e pela ativação do poder condutor, né? Você conduz e faz ajustes. Então, se eu faço ajustes a cada instante, eu supero a incerteza. Eu não fico preso, eu não fico refém da incerteza. Não é? Então, o mundo VUCA já foi aí, já foi embora nos dois primeiros aspectos. Né? O mundo volátil é o mundo da incerteza. Vamos partir agora para o mindset direcional, que é o terceiro mindset sistêmico, né? É mindset direcional, ou seja, um líder precisa ajudar as pessoas a terem direção, a empresa ter uma direção. E aqui nós vamos trabalhar a liderança transformacional para valer, que é a capacidade de dar direção
a empresa, a organização, ou a si mesmo também. Qual é a direção da minha vida, né? Eu preciso, obviamente, ter uma direção pessoal. Isso depende daquela coragem lá que a gente falou antes, porque eu preciso tomar decisões. Então, a maior tarefa que eu vejo do líder transformacional, ele é dar direção. Sabe? Não é fazer as coisas acontecerem, é dar direção, mostrar para onde que vai, ou vamos ver para onde nós vamos. E isso significa que precisa ter um processo decisório para valer. Então o processo decisório não pode ser mais o PDCA comum, né, ou a ordenação mental comum do sistema ISO. Agora nós temos que trabalhar com um processo profundo de tomada de decisões, que é a teoria U. A teoria U, ela surgiu lá no MIT, através de Peter Senge, né, e de outros colegas dele lá, o Otto Scharmer também, né, e eles preconizam que primeiro nós temos que, em conjunto, discutir tudo, e temos que entrar em sintonia com o que está acontecendo na organização e buscar, a partir da sabedoria, os insights. Eu não posso mais ter um pensamento analítico linear, botar em tabelas, botar em Excel, fazer diagnósticos. Isso já não funciona mais. A nova empresa, a nova organização precisa surgir da sabedoria frente à realidade que foi captada sensitivamente por toda a equipe. Dali surge a nova empresa. Então a questão da teoria U, ela é lidar com essa complexidade. Então, é uma questão assim, muito, muito importante na liderança transformacional, a gente começar a lidar, né, com o Present Think. O Present Think, ele é um exercício de você buscar a emergência da sabedoria interna. É a presença, sabe? Aí nós vamos entrar em mindfulness e outros aspectos, né, que são bastante contemporâneos hoje, muito importantes. Mas a gente começa a superar a complexidade agora. Pelo mindset direcional, pela capacidade decisória profunda, extraordinária, nós superamos então essa complexidade. A gente consegue ter uma nova clareza mental, muito mais ampla. Então a gente ativa esse poder direcionador com clareza mental, né, e essa emergência dessa sabedoria, né, que a gente também pode chamar de sabedoria de campo, é um outro termo que se usa, né, para a aplicação desse processo decisório. Então nós já temos aqui a questão da complexidade também já trabalhada, né, a partir desse processo do mindset direcional sistêmico. E agora o penúltimo mindset é o mindset realizador sistêmico, ou seja, nós temos que realizar, nós temos que fazer, mas primeiro temos que dar direção, para daí fazer. Então a direção, ela vem dessa sabedoria. Tá? E aqui no mindset realizador, é interessante ver que a gente pode ativar uma coisa que poucos conhecem, que é a inteligência operacional. Nós somos seres que temos também uma capacidade realizadora de fazer, a inteligência operacional. Então é um poder realizador. Né? Muitas pessoas não têm, mas ele está dentro de nós com certeza, latente, mas está, e pode ser ativado. Qualquer pessoa pode ativar isso, tendo as condições adequadas, obviamente. Tudo acontece de acordo com as condições. Então, uma pessoa que tem um poder realizador é uma pessoa que tem responsabilidade histórica. Ou seja, ela assume que faz parte da história humana. E esse fazer parte da história humana, ela não é um ego, não é um eu. Ela é um desapego. Eu sou uma pessoa que está prestadia da humanidade, estou prestando à humanidade, sem nenhum apego, algo gratuito. Né? Essa é uma questão assim, bem interessante. E obviamente que a parte operacional também, ela precisa ter o quê? A parte do lucro, né? O lucro é necessário também nas organizações, mas não é lucro pelo lucro, agora é lucro com qualidade de vida. Sem perder o aspecto da humanidade que está emergindo a toda força, não é? Por isso essa visão humanizada e o lucro com qualidade de vida. Então essas questões assim também sejam ao uso de ferramentas agile, né? As ferramentas ágeis, que a gente fala muito, os processos agile, que é muito comum, que está tomando força assim.
É muito importante, dentro desse processo realizador, do mindset realizador, o uso das soft skills, ou seja, as qualidades humanas, as nossas capacidades internas humanas, não é mais as hard skills, né, que são os aspectos mais técnicos, etc., que todo mundo sabe. Agora é lidar com a inteligência emocional, é lidar com o ser humano, é você ter a tua percepção, a tua intuição, etc., porque esse é o diferencial, né, dado por um líder transformacional, tá? É o novo tempo. Então, é realizar, né, nesse novo contexto todo, a revolução digital, é realizar também a inteligência artificial que está surgindo também, né? Então, tudo isso aí está em jogo. Então, são esses mindsets interessantes. E com a capacidade realizadora, nós vamos ter o quê? A superação da ambiguidade. Então, quem faz, supera a ambiguidade, não é? Então, a superação da ambiguidade, ela é pelas atividades ágeis, são rápidas, né, pelo poder realizador da pessoa, aliado com a inteligência operacional. Então, são três aspectos que superam de uma grande forma, né, de uma forma bastante eficaz, a ambiguidade. Eu não sei o que fazer, vou para cá, vou para lá. Lanço um produto novo ou eu reformo um produto antigo e relanço. Né? Mas aí vem, né, a questão da inteligência operacional, da agilidade, da realização, né, do próprio líder transformacional. E como último mindset, eu quero falar do mindset transformacional. Então agora é o mindset transformacional sistêmico. Ou seja, tudo está se transformando, então eu não posso ajustar alguma coisa e deixar ali assim, não. Isso tem que se reajustar, reajustar e reajustar. E por isso que a gente chama de mindset transformacional, porque tudo está se transformando. Ou seja, aqui eu preciso ter uma capacidade de aprendizagem, ou seja, aprender com as experiências e incorporar as experiências. As experiências precisam fazer parte de mim. Para quê? Para que eu tenha potencial interno. Eu crie potencialidades internas a partir das experiências. Eu aprendi algo, isso agora vai fazer parte de mim. Né? Então a gente chama isso de potencialização. É mais ou menos como se você tivesse uma mola e você aperta essa mola. Quando você aperta a mola e solta, sabe, a mola vai além do ponto inicial. Então ela teve um ganho. Ela foi além, então ela transcende. Ou seja, o mindset transformacional é gerar o que é uma transcendência, ou seja, a partir da incorporação e da potencialização, eu crio a transcendência, eu vou além do ponto que eu estava, sabe? Porque eu incorporo novos know-hows, incorporo novos conhecimentos. Então isso é uma transcendência, e por isso que a gente tem permanente evolução e transformação. Então, gente, liderança transformacional é um processo permanente. Isso não termina, isso vai sempre, tá ok? Então, resumindo aqui, eu diria assim, que os mindsets, né, eles são o dimensional, eles são o mindset organizacional, o mindset direcional, o mindset realizador e o mindset transformacional, tá ok? E aqui nós navegamos no meio disso tudo. Tá? Então eu quero falar um pouco da minha vida pessoal também para vocês que estão me escutando aqui nessa palestra, né? Porque ser um líder transformacional, isso é um grande desafio, sabe? Por quê? Porque os valores e os hábitos antigos das pessoas já não servem mais no mundo novo, sabe? Ou no contexto atual que a gente está vivendo, tá? Então nós temos que nos transformar, importante nos transformarmos. Né? Eu passei por um processo de transformação também. Eu, aos 27 anos, eu já era engenheiro formado e eu trabalhava numa empresa como gerente de produção, mas eu era um carrasco, sabe, gente? Eu era assim durão, eu era assim mecanicista, eu realmente era exigente. Quem não estava na produtividade era demitido, eu acabava demitindo pessoas. Eu fazia planejamento de linhas de produção, sabe? Daí precisava de tantas máquinas ali, as pessoas tinham que mudar de lugar, mudar o layout da empresa, etc. E aquilo gerava uma resistência enorme lá dentro da empresa, né? Mas eu não tinha nenhuma habilidade relacional assim. Comigo era assim, ou vai ou racha, né?
E aquilo foi gerando muitos problemas para mim, para as pessoas, etc. Né? E até que chegou um dia assim que, após tantos atritos, etc., o RH lá me chamou e me disponibilizou para o mercado, ou seja, foi disponibilizado ao mercado, assim, você não serve mais. Né? Aí eu fiquei me batendo por alguns anos, né? Trabalhando aqui, trabalhando lá, abrindo um comércio, etc. Mas um dia eu fui num curso de desenvolvimento, né, de desenvolvimento humano. Santo curso, sabe? Porque ali naquele curso a minha ficha caiu, assim, sabe? Caiu a ficha, tá? Porque eu não tinha habilidade humana, mas eu nem sabia disso, sabe? Eu não tinha nem essa consciência, assim. E a partir dessas insights que eu fui tendo no curso, né, que eu era muito tecnicista, linear, etc., aí eu mesmo me propus a fazer uma mudança. Sabe? Então eu assumi um compromisso comigo mesmo de ter uma vida melhor, de não sofrer tanto, não ter tantos problemas, sabe, etc. Então eu passei por um processo de transformação. Aí eu fui aprofundando meus cursos de desenvolvimento humano, eu passei por muitos cursos, por muitos processos, sabe, imersões, né? E eu acabei no final me tornando um engenheiro humano. De engenheiro mecânico eu me tornei um engenheiro humano. E hoje eu lido com pessoas. Eu tive grandes mestres, né? Fiz caminho da espiritualidade também, da espiritualidade profunda. Então aquilo tudo abriu a mente, abriu a mente, abriu a mente. Né? Então aconteceu comigo uma transformação radical, uma transformação forte, sabe? Eu acredito assim que esse é um ponto que as pessoas também devem ter hoje. Quem é líder hoje precisa ter essa transformação profunda, sabe? E essa transformação profunda é um despertar, sabe, para algo novo, para algo diferente, para algo transcendente, aonde você lida com as pessoas com profundo amor, com profunda compaixão, em que você tem uma relação muito próxima com as pessoas, você ajuda as pessoas, você não julga mais ninguém, né? Então essas mudanças são muito necessárias. E isso vai acontecer também nas empresas. Então, o que eu sugiro? Comece aí o seu processo transformacional, porque isso é muito importante. Agora, eu gostaria de falar o seguinte, que eu, pessoalmente, né, eu trabalho com formação EAD, de mentoring, de coaching e advice humanizado, do sistema ISO. Né, você pode me acessar pelo site holos.org.br, né, holos.org.br, né, ou então pelo e-mail contato@holos.org.br, né, para você se inscrever no curso de formação EAD, ou na formação EAD de Leader Coach também, pode ser também, isso é mais para as empresas, em conjunto com as empresas, e também eu disponibilizo aos meus clientes uma formação online, né, de líderes transformacionais. Então eu agradeço muito aqui a tua participação. Use aqui dessa palestra aquilo que realmente serve para você, o que não serve deixa de lado. Né? Se você pegou um ponto já está ótimo, está muito bom assim, porque a nossa caminhada é evolutiva e às vezes ela leva um pouco de tempo, tá bom? Muito obrigado.